forte. Em quem? No Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o crente é para ser fraco? Crente é para ser que nem Angola? Como é que a Angola fala, irmã Ivan? Angola. Está fraco. É Angola. Não, crente não é para ser igual a Angola. Jesus não chamou crente para ser Angola, Jesus chamou crente para ser águia. É verdade ou não é, irmã Ivan? Jesus chamou crente para ser águia. Para ser forte. Olha só. O que o crente não pode conformar na sua vida é em ser fraco. É não ser renovado. Crente precisa de renovo. Porque nós somos tendenciosos a ser fraco. Por que eu falei que não pode ser que nem Angola, tem que ser que nem águia? Porque Isaías vai dizer assim, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia. Quer dizer que a águia, ela não se conforma com a velhice, ela não se conforma ser fraca, porque o voo da águia é o que vai fazer ela se fortalecer. Subirão como águia. Vocês vão renovar a força de vocês, que o voo de vocês vai ser forte, que nem o voo da águia. A águia, ela envelhece, ela vai envelhecendo, ela vai perdendo as suas forças. A águia, ela vai envelhecendo, o bico vai encurvando, vai ficando difícil pegar as suas presas. As unhas da águia vai crescendo tanto que ela vai ficando difícil pegar a presa. E ela não aceita, e as asas dela, a pena dela vai envelhecendo tanto que vai ficando difícil de voar. E ela não aceita a sua velhice. Ela não aceita ser fraca. Ela vai buscar renovo. Vai buscar renovo. É por isso, irmãos, por isso que eu estou batendo na tecla. Eu acho que vocês até estão enjoados de ver eu falar acerca de ser revestido de poder. De não se contentar com as coisas deste mundo. Como Paulo diz, né, que nós não devemos nos contentar, mas que nós devemos nos renovar. Nós precisamos buscar renovo da parte de Deus para a nossa vida. Porque quem não busca renovo, ele nem percebe, mas ele é um crente fraco. Ele vai começando a colocar na vida dele a reclamação, e não oração. Porque crente que não ora, ele reclama. O crente que busca renovo, ele ora. O crente que busca renovo, você procura ele está de joelho. Crente que não é renovado, às vezes crente que é renovado na igreja, mas ele é renovado na igreja para em casa ele buscar mais de Deus sobre a sua vida. Tem crente que às vezes é renovado na igreja, mas em casa ele continua sendo a mesma coisa. Ele não toma atitude na sua vida para continuar na sua casa buscando um renovo de Deus. É por isso que vive crente fraco na igreja. Obreiros fracos, obreiros perdendo a autoridade, porque não ora, não busca renovo, não é que nem a águia. A águia vai na rocha. Na onde que a águia vai? Na rocha. O crente tem que ir na onde, irmã Ivan? Na rocha.
Na rocha. Jesus é a rocha. Ela vai esfregar as suas unhas, porque ela não consegue mais pegar a sua presa, então ela vai esfregar a unha. E ela vai bater o bico, até quebrar o bico. É dolorido, mas se ela não fizer isso, ela vai morrer. Olha isso aqui, irmãos. Se nós não fizer isso, nós vamos morrer. Se nós não for para a rocha, se nós não for para a rocha beber a água da vida, nós vamos morrer. Não tem mais fome, não tem mais sede. E quem não tem mais fome, não tem mais sede, para no hospital. E se não se recuperar, morre. Se não se recuperar, morre. Por isso que tem crente tem que buscar renovo na sua vida. Não se contentar. Ele precisa de renovo na sua vida. E a águia, ela pega o voo. Mesmo na sua fraqueza, ela vai voar. E ela vem na água, com rasante. Ela vem com muita força no seu voo. E bate no mergulho na água. E as penas velhas vão caindo. Vão sendo arrancadas. E ela vem na água. Depois dela ir na rocha, ela vem na água. O seu mergulho. Até as penas velhas sair. Oh, meu Deus. Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Tem crente que tem pena velha, que precisa ser arrancada. Tem ou não tem, irmãos? Tem crente que tem pena velha. Está voando muito baixo, está voando que nem pardal. Jesus não quer que você voe que nem pardal. Jesus quer que você voe que nem águia. É porque não está tendo nem força. Mas hoje não é dia de se conformar, hoje é dia de renovar as forças. Hoje é dia de entender que precisamos buscar renovo da parte de Deus para a nossa vida. Eu vou explicar isso adiante. Por que que eu preciso ser um crente forte? Porque Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês têm que ser fortes, vocês têm que se fortalecer na força do Senhor. Vocês precisam ser fortes. E ela alça o seu voo. E agora, depois de ir para a rocha, água, rocha e água, rocha e água. Jesus disse que aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, ele não vai buscar outra coisa, ele vai buscar água que sai da onde? Aleluia. Que sai da rocha, que é Jesus. Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E Jesus é a rocha, a água sai da rocha. O crente vai na rocha, não onde que tem renovo para a sua vida, não onde que tem vida para a sua vida. Glória a Deus. Crente que não vai para a rocha, irmão, não bebe da água, vive nessa miséria de fraqueza, vive com o pecado rondando a sua mente toda hora. É o pecado, é o pecado, é o pecado, é o pecado, é a fraqueza, é a fraqueza, é a fraqueza. E Jesus diz sobre o que? Sobre isso: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas na verdade a carne é fraca. E nós damos, irmão, quando nós não oramos, quando nós não buscamos renovo, nós damos lado para a carne. Então é a fraqueza que me domina, é as obras da carne começam a me rodear, começa a fluir em mim. E Jesus vai alertar o crente, que o crente não pode ser o velho, porque é a velha criatura querendo voltar. A velha criatura vai querendo voltar. A velha criatura, sabe o que é a velha criatura?
A velha criatura é querendo fazer os mesmos pecados que fazia antes. Está querendo fazer agora de novo, mas diferente, viu? Porque agora ele vai fazer diferente. Ele quer fazer o que fazia e vai fazer mais ainda do que fazia. É o pecado rodeando. É a carne se inflamando. Por que a carne se inflama? É porque eu sou fraco. Fraco, crente fraco, o desejo da carne. Crente fraco, a carne está querendo fluir. Complicado. Quando a carne está querendo fluir, você não consegue correr para a oração. Aí como que você vai se fortalecer? Se você não correr para a oração, se você não correr para a igreja. Por que tem tanto crente fraco em casa? Você acha que eles oram em casa? Irmãos, isso é uma lógica. Crente fraco fica em casa. Crente fraco não ora em casa, porque se ele não consegue caminhar para a igreja, como é que ele ora em casa? Não está conseguindo nem caminhar para a igreja, como que ele ora em casa, meu Deus? Ele vem para a igreja por pouca força que ele tem, ele vem para a igreja, porque na igreja ele vai receber uma palavra de incentivo para que ele busque a Deus. Ele vai receber um alerta de Deus para a sua vida, para que ele busque mais a Deus. Aí Paulo vai continuar dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha aí, irmãos. Paulo está dizendo: vocês precisam se revestir de uma armadura. Quem veste armadura? No tempo aqui de Paulo, quem vestia armadura era soldado. E Paulo está falando exatamente isso. Quando Jesus te chama para ser soldado. Ou não? Jesus te chama para ser soldado. Por isso que você precisa revestir, porque essa palavra não é de Paulo. Essa questão de revestir aqui, ela vem de Jesus. Vamos ler em Lucas, capítulo 24. Aí depois nós vamos voltar. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Essas palavras não é de Paulo. Essas palavras, elas são de Jesus. 24, 49 de Lucas. Crente não pode ser fraco. Crente não pode, irmãos. Jesus chamou e disse: ser forte. Olha só o que Jesus disse. Leia, irmã Andréia. 49. Está vendo? Duas coisas. Revestido de poder. Lá Paulo está falando assim, ó. Aqui que Jesus está dizendo, né? Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Olha isso aqui. Quando Paulo vai falar no capítulo 6, 10 e 11, ele vai falar sobre o poder primeiro. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Essa questão na força do seu poder é o mesmo que revestir-vos. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, de toda a armadura. Toda a armadura de Deus. Mas por que eu tenho que ser revestido, meu Deus do céu?
Por que que o cristão tem que ser revestido? Por que que o cristão tem que orar, tem que consagrar, tem que jejuar? Por que que a luta do cristão não é contra a carne e o sangue? Olha só para você ver, o 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados, contra os principados contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha onde que nós temos que entrar para lutar. Olha na onde que Paulo está dizendo que nós temos que entrar para lutar. Os irmãos estão entendendo a questão da nossa luta. Por que que Paulo está falando para vocês revestir, falando para mim revestir, falando para nós ser cheio do poder de Deus? Por quê? Porque nós temos que nesse poder, nesse revestimento de poder, entrarmos nos lugares celestiais para lutarmos. E não é com qualquer um que nós vamos lutar, não. É contra as hostes espirituais da maldade. Contra os príncipes das trevas. Contra as potestades malignas. Poderes, irmãos. Anjos das trevas com poder. Principados. Hostes espirituais. Você sabe o que são as hostes espirituais? É o exército do inferno. A igreja tem que acordar para essa realidade. Acorda! A igreja está perecendo, acorda! Acorda, crente! Acorda para orar, crente! A igreja está perecendo porque não está orando. E o adversário está avançando porque a igreja não está se posicionando como bom soldado de Cristo Jesus, que não tem do que se envergonhar. Olha só, a questão do bom soldado, vamos ler em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, esse negócio é uma coisa muito séria, pelo amor de Deus, meus irmãos. Por isso que Paulo disse: eu rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que não se conformeis com este mundo. Ele está lá falando: eu rogo pela compaixão de Deus, para que vocês não se conformem com este mundo, mas que transformai a vossa mente, renovai a vossa mente. Vamos mudar a nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. Renovada com a palavra tem que ser enxertada na nossa mente, para nós saber que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas sim contra os espíritos das trevas. Olha só o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2. Tu, pois, meus filhos, fortificai-te na graça que há em Cristo Jesus. Ó, fortificai-vos. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confias aos homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinares os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Soldado, irmão. Ninguém que milita, essa milita aqui, irmãos, é para soldado. Se embaraça com o negócio desta vida, meu Deus do céu. Escuta isso aqui. Ninguém que milita, irmãos, ninguém que se fortaleça em Cristo,
na força do poder de Deus, que entende que ele é um soldado de Cristo, ele vai se embaraçar com o negócio dessa vida. Ele não se embaraça, porque ele sabe quem chamou ele. Olha só, não embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para quê? Olha isso aí, irmãos, meu Deus do céu, senão nós não vamos entender. Olha isso aí, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Temos uma guerra, que alistou para a guerra. Você foi alistado, irmãos, quando você foi chamado por Deus, Deus te alistou nesse exército. Deus te alistou nesse exército. E agora eu nunca vi um exército mal preparado. Exército entra no regime, irmão, de uma preparação. É por isso que que Paulo vai dizer lá em Efésios 6:10, na preparação do evangelho da paz. Tem que estar preparados. Crente preparado pelo evangelho, pela palavra de Deus, sendo renovado, fortalecido. A sua mente tem que estar forte. Por que a mente tem que estar forte? Os irmãos não viram que tem um capacete da salvação? Para a mente, proteção para a mente, para a cabeça. Escudo da fé, para apagar os dados inflamados do maligno. Como que eu vou apagar? E olha só, continuando aqui, o versículo 5 do capítulo 2 de 2 Timóteo. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar. Aí está assim, ó, legitimamente, quer dizer verdadeiramente. Se você não militar verdadeiramente como um bom soldado, você não vai ser coroado. Coroado, só vai ser coroado os verdadeiros. Os falsos podem estar dentro da igreja, mas naquele grande dia ele não vai ser coroado. Jesus te chamou você para ser um bom soldado, um soldado que não tem do que se envergonhar, que honra o seu Senhor. Não vai ser coroado. Jesus Paulo está dizendo, você não vai ser coroado. Se você não obedecer a palavra, você não vai ser coroado naquele grande dia. Olha aí, e se alguém também milita, não é coroado, senão militar verdadeiramente. Verdadeiramente. Olha só, vou mostrar para os irmãos. Marcos, capítulo 16. Marcos 16, a tarefa da igreja. Estou falando acerca da tarefa da igreja. Eu estou falando de crente corajoso, de crente cheio do poder de Deus, de revestidos das armaduras de Deus, que vai entrar nas regiões celestiais e vai entender nessa noite que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Olha só a tarefa da igreja, tarefa, irmão, tarefa. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Olha aí. Jesus, ele chama os discípulos e diz assim: fala para eles ficar ou fala para eles ir? Fala para eles ficar em quatro paredes ou fala para eles ir? No capítulo
no capítulo 16, versículo 15. Fala para eles ir, né? Olha só. Ide-lhes, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem não é revestido, irmão, vai? Não vai. Não vai. Quem não é revestido vai fazer a obra? Ele não tem essa vontade. Ele sempre tem uma desculpa. Alguém chegou em casa, alguma coisa ele vai dar uma desculpa. Rapaz, o que mais nós tem é desculpa. Rapaz, nunca vi crente bom para dar desculpa. Rapaz, isso é para não fazer a obra. Para não fazer, irmãos. Mente, aquela mentirinha de desculpa. Mente, coloca alguma coisa na frente. Tudo é impedimento para ele não ir. Irmão, eu queria até ir, mas mentiroso. Queria nada. Mentiroso. Além de não estar revestido de poder, é mentiroso. Queria nada, irmão. Mas olha aqui, a tarefa. Ide, né? Quem crer e for batizado, porque você vai pregar e alguém vai crer e vai ser batizado. E você vai ter essa tarefa de pregar e alguém crer e ser batizado nas águas. E essa pessoa tem que ser discipulada. Você não pode largar da mão dela até ela conseguir andar. É que nem uma criança quando nasce. Você tem que ir ali cuidar dela até ela aprender a andar. Até ela aprender a andar. Depois que ela aprendeu a andar, ela vai andar. Mas você tem que seguir os passos dela. Até que ela se torna adulto. Como Paulo disse, nós não devemos ser menino. Devemos ser adultos. Mas menino na malícia é mais adulto na consciência. Para não fazer coisa de menino. Aí, continua dizendo: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Mão do céu. Olha só, pegarão na serpente. E se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, e cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Essa é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é o que? É ir. E o discípulo fez o que? Obedeceu. Mas ele obedeceu depois do que? Depois de eles ser revestidos. Depois que eles receberam poder. Depois que recebeu autoridade. E eles pegaram e foram. Porque Jesus também não olhou em Lucas, fala: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Revestidos. Vocês não saem de Jerusalém. Ficar lá. E eles ficaram orando, como eu já disse aqui. Eles ficaram orando. E bendizendo a Deus. Até que do alto eles veio ser revestidos. E ali fala que Jesus dizendo que vocês vão ser. Porque olha aqui, antes de eu falar isso, Jesus diz que vocês vão expulsar demônios. Você sabe o que é isso? Crente revestido de poder, expulsar demônio. Sabe o que é isso? Irmãos, é a tarefa da igreja, expulsar demônios. Mas expulsar demônios, não, expulsar demônio para libertar vidas no poder do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, vocês vão, e as pessoas às vezes vai estar lá endemoniada, e vocês vão chegar e vão entrar na casa do valente. Vocês vão manietar o valente, e vai expulsar o valente da casa. É isso que Jesus está dizendo. Essa é a tarefa da igreja: libertar as almas que estão cativas.
Essa é a tarefa da igreja. Senão a igreja não tem muito sentido na terra. Essa é a milita da igreja. Libertar as almas. Nós estamos aqui porque somos libertos. Porque alguém foi lá e pregou, alguém foi lá e orou por nós, alguém foi lá atrás de nós. E nós ouvimos o evangelho do poder de Deus, e nós cremos em Jesus e fomos libertos pelo poder da palavra. Então, irmãos, o que eu tenho que fazer? Ir e revestir-vos do Senhor, da força do seu poder. Porque eu tenho que lutar contra a carne e o sangue, eu tenho que lutar contra os principados, e as vidas estão acorrentadas por quem, irmãos? Pelos principados, pelas hostes malignas, forças do mal. E a igreja tem o poder dessa tarefa, para ir e libertar as vidas que estão cativas. Essa é a tarefa da igreja. Essa é a tarefa da igreja. Os irmãos estão me entendendo? Que essa é a tarefa da igreja. A igreja tem que respirar isso. A igreja tem que viver isso. Isso tem que ser a vida da igreja. Isso tem que ser a vida. Tem que ser o ar que ela respira. Missões estão no coração de Deus. Porque quando Deus envia, Jesus envia para uma missão. E depois daqui a missão que ele fez, ele ensinou o seu discípulo. E o seu discípulo ensinou outros discípulos. É por isso que Jesus disse: ide fazer discípulo. O pastor da igreja, todos nós precisamos fazer discípulos. Não é só o pastor, o cooperador faz discípulo, os membros faz discípulo. É só ser revestido de poder. É só revestido de poder para lutar contra essas hostes espirituais da maldade, para libertar as vidas que estão cativas. Nós precisamos urgente ser cheios do Espírito Santo, ser revestidos. Irmãos, além dessa tarefa, a igreja tem essa tarefa militante, essa tarefa para nós militar. Nós precisamos vencer. Precisamos vencer ou não? Paulo, na que nós terminou, quase estava terminando, Paulo estava dizendo lá assim: orar em todo tempo. Orar em todo tempo, para que vocês continuem sendo revestidos todos os momentos, para que vocês permaneçam cheios. Paulo vai dizer em Efésios 5, 18: não embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A indicação aqui, irmão, sempre é para o crente ser cheio do Espírito Santo, ser revestido do Espírito Santo, ser imergido na água do Espírito. E Paulo e João vai dizer em Apocalipse assim, para nós finalizar. Eu vou finalizar nas cartas. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos finalizar assim. Os vencedores. Irmãos, céu não é para perdedor, viu? Céu não é para fraco, desculpe. Não é para fraco. Céu não é para crente meia boca. Céu é para crente decidido, meu Deus do céu. Céu é para quem quer o céu e desviar do inferno. Crente meia, sabe o que vai acontecer com ele? O que Jesus disse aqui em Apocalipse. Crente em cima do muro, vai acontecer isso com ele. Porque Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras.
eu sei que tu não és frio nem quente, mas oxalá se fosse frio ou quente. Quer dizer, ele não é nem frio e nem quente. Ele não está de um lado do muro e nem do outro. Ele está em cima do muro. Oxalá se fosse frio ou quente, mas tu és morno, está em cima do muro. E vomitar-te-ei da minha boca, não te aceito. Crente meia boca, Deus não aceita crente morno. Crente tem que ser gelado, que já sabe para onde vai. Ou o crente tem que ser quente, cheio do Espírito Santo, que esse sabe que verdadeiramente o céu espera ele. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Meu Deus! Oh glória! Oh glória! Crente tem que saber para onde vai. Ah não, irmão, ninguém sabe para onde vai. Sabe. Paulo vai dizer assim, que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, que eu sou filho, e se sou filho, também sou herdeiro, cordeiro de Cristo, com Cristo, aleluia, e que sabe que tem uma recompensa, aleluia, uma herança no céu me esperando. Crente salvo sabe que tem uma herança no céu te esperando, aleluia, aleluia. Olha só, irmãos, nós vamos finalizar lendo assim, nos últimos versículos, capítulo 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao quem vencer, dar-lhe-ei a coroa, dar-lhe-ei a comer da árvore que está no meio do paraíso de Deus. É para quem vencer. Então vamos lá. Versículo 11. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o quem vencer não receberá o dano da segunda. Olha, vamos lá. Primeiro vai comer da árvore da vida. Não vai receber o dano da segunda morte. Os irmãos sabem que o dano da segunda morte é o inferno. E nem é o inferno, é o lago de fogo. Até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Quem vencer, por isso que eu estou falando, quem vai vencer, irmãos, é quem se revestir-vos de toda a armadura de Deus, para lutar contra as hostes espirituais, o exército do inferno, e derrotá-los em nome de Jesus. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Esses não vão receber o dano da segunda morte, porque eles venceram. Olha só, no versículo 17: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao quem vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, na qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Você lá no céu, você vai receber um novo nome. Não vai ser mais o Hector, vai ser aquele nome, só você vai saber. Se você vencer, se você for cheio do Espírito Santo. Ah, irmão, mas a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Não está dizendo, não, meu irmão, a Bíblia não é só um versículo. Você quer parar num versículo só? Olha o tamanho das escrituras. Olha as passagens onde que eu estou te mostrando que você tem que ser revestido de poder. Aí você me para só num versículo dizendo que só tem que crer. O crer ali vem muita coisa junto no crer. O crer ali é o crer nas escrituras. Jesus diz, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então não é não crer no versículo, é crer nas escrituras. É por isso que eu estou expondo para os irmãos as escrituras, para os irmãos entenderem que é quem vencer, quem for revestido de poder vai vencer. Quem não se preocupar em ser cheio
do Espírito Santo e revestir de poder, não vai conseguir vencer. Quem não se preocupar com oração, quem não se preocupar com leitura da Bíblia Sagrada, não se preocupar com consagração, não se preocupar com jejum e oração, consagração, a separação da sua vida para Deus, ele não vai vencer. Porque vencer não é para fraco, vencer é para forte. E quando fala de forte, irmãos, eu lembro do soldado Davi. O soldado Davi tinha um rapaz chamado Samar. E o exército se levantou contra o soldado, contra o povo de Jerusalém, e invadir a terra. Só que esse soldado estava lá no meio do povo, colhendo as lentilhas, na terra de lentilhas. E os soldados do exército vêm. E o povo, quando vê aquele exército vindo, ele sai correndo, menos o soldado. O povo sai correndo, menos o soldado. O soldado não corre, irmão. Os irmãos estão me ouvindo que o soldado não corre? O soldado não vira as costas para a luta. E ele, irmãos, o exército aproximando, ele arrancou a espada. A terra é minha, ninguém vai roubar o que Deus me deu. Ninguém pode vir um exército. Lembra que eu estava dizendo que a hoste é um exército? Pode se levantar o exército do inferno, mas eu não redo o pé daqui. E ele levantou a espada. Imagina um exército inteiro vendo um homem só levantando a espada para a guerra. E Paulo vai dizer assim, que nós devemos pegar o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus derrotou no deserto usando a palavra o diabo. Nós só vamos derrotar ele com a palavra. Mas Jesus não derrotou ele somente com a palavra. Jesus estava cheio do Espírito Santo e com as Escrituras, que é a palavra, que é a espada do Espírito. E eles vieram, irmãos. Pensa só o que aconteceu. Vai invadir a terra? Não vai. Pode até entrar, mas vai tomar. Ele levantou a espada. E foi espada. E foi espada, pá, tá. Vamos pegar, não, pá. Vai, pega, pá, tchá. E tchá. E quando aquele exército pensou que não, estava tudo no chão. Samar. E a Bíblia diz, e Deus obrou uma grande obra através de Samar. Porque a vitória vem para aqueles que não recuam, para aquele que é soldado, levanta a espada do Espírito e diz, aqui não, é para aqueles que vencem. A vitória é para os corajosos. Os covardes, corre tudo, só fica quem tem coragem. Quem é soldado fica. Quem não é soldado, corre mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, irmão. Nós lemos aqui, nós lemos o versículo 11, não sofrer não dano da segunda morte. O 17 que diz assim, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao quem vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Um novo nome. Ele vai comer da árvore da vida. Ele não vai sofrer o dano da segunda morte. Ele vai receber um novo nome. E olha só, agora nós vamos ler o versículo 27. Versículo 26. E ao quem vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha aí. E com varas de ferro
as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, Deus vai te dar autoridade, você vai receber uma vara de ferro para reger as nações. Na sua vinda, depois que você venceu, depois que você foi arrebatado, você vai receber lá um poder, uma vara de ferro, não é vara de algodão não, é vara de ferro para reger as nações, para a batalha, irmão. Olha aí, e vocês vão receber a estrela da manhã. Quem é essa estrela da manhã? Jesus. A estrela da manhã é Jesus. Se nós for ler em Apocalipse 22, aí vamos ler que Jesus é a estrela resplandecente da manhã. Então vamos ler mais um. Vamos ler mais aqui. O capítulo 3, versículo 12. Eu estou falando de vencedores. Capítulo 3, versículo 12, que diz assim: e ao quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus. Olha só, o nome de meu Deus escreverei sobre ele, e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus também tem. Olha só, você vai ter um novo nome lá, você vai receber o novo nome do Deus de Jesus, que é o Pai. Você vai receber o novo nome de Jesus também. Olha só, então todos lá vão receber o novo nome. Até nós vamos conhecer o novo nome de Deus, o novo nome de Jesus. Olha que isso é para quem vencer. Isso não é para todo mundo. É só para quem vencer. Agora o versículo 21, que diz assim: e ao quem vencer, lhe concederei que se assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso aqui é governo. Isso aqui é autoridade. Olha só, aquele que vencer assim como eu venci. Jesus foi cheio do Espírito Santo ou não? Foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio da virtude ou não? Cheio da virtude. A virtude do Espírito Santo é que nos faz ser completo. Completo. Opa, sou cheio do Espírito Santo. Não. Se é cheio do Espírito Santo, você vai ser transformado. Você vai receber no seu novo ser, um novo ser em você. Você vai receber o caráter de Cristo em você. Os frutos do Espírito vai ser formado em você, para que você receba o caráter de Cristo. Se receber a virtude do Espírito é muito mais do que sapatear, irmão. É uma transformação de dentro para fora. É a água do Espírito fluindo, jorrando. Sabe por que ela vive? Que ela é viva? É porque ela jorra. Água parada é chamada de água morta, morta. Água viva é aquela que tem movimento. E a água viva não para a sujeira dela. A água que tem movimento não para a sujeira. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Os irmãos entenderam, só vai receber a coroa quem militar verdadeiramente. Quem não for verdadeiro, não adianta. Chegar lá vai receber um não. Não te conheço. Por que aqui na terra você ficou falando não para Jesus?
Não, irmão, eu falei, não, suas obras falam não toda hora. Se você não está condizente com a palavra de Deus, a sua vida fala não para Jesus toda hora. Na Bíblia, nem sempre, quando Jesus fala assim, vós me diz, não foi porque o povo falou, é porque o povo estava vivendo aquilo que Deus estava falando. As suas obras falam muito mais do que as suas palavras. Os seus feitos falam muito mais. Amém? Então é só quem vencer não vai sofrer o dano da segunda morte. Vamos colocar de pé.